Olá, eu me chamo Guilherme e faço parte do grupo PET Física da Universidade Federal de Roraima. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leis de Newton, tudo bem? Mas antes de Isaac Newton, eh, existia o movimento, ele era descrito principalmente com base nas ideias de Aristóteles, um filósofo grego que viveu lá na Grécia no século IV antes de Cristo. E, de acordo com a visão de Aristóteles, o movimento ele era dividido em dois tipos, o movimento natural e o movimento violento. O movimento natural referia-se ele referia-se aos movimentos considerados naturais, ou seja, um objeto pesado cairia em direção ao solo, enquanto um objeto leve subiria em direção ao céu. Aristóteles ele acreditava que os objetos tinham uma tendência de se mover em direção aos seus lugares naturais da Terra, tá certo? E esse conceito ele era baseado na ideia de elementos, como terra, água, fogo e o ar, que ocupavam diferentes posições no mundo. O movimento violento, por outro lado, ocorria quando uma força externa era aplicada a um objeto, como empurrar ou puxar esse objeto. Eu aplico uma força ou eu puxo esse objeto. Aristóteles acreditava que um objeto só se moveria enquanto uma força estivesse sendo aplicada a ele, e que uma vez que essa força fosse removida, o objeto voltaria ao estado de repouso. É a ideia de como se eu pegasse um corpo, jogasse ele para cima e a força fosse se dissipando. No momento que ela se dissipa, ele tende a voltar ao seu estado inicial. Tudo bem? Bom, dito isso, Aristóteles também desenvolveu uma teoria da mecânica chamada teoria do impulso, que afirmava que a velocidade de um objeto estava diretamente relacionada à força aplicada a ele, e inversamente proporcional à massa. Tá? No entanto, essa teoria ela limitada à capacidade de descrever com precisão o movimento e não tinha nenhuma base matemática sólida. Foi então que Isaac Newton e suas leis de movimento que ocorreu uma revolução na descrição de movimento, na descrição do movimento, certo? As leis de Newton forneceram uma estrutura matemática precisa e uma compreensão mais completa do movimento, permitindo uma explicação mais precisa e preditiva dos fenômenos físicos relacionados aos movimentos. Essas leis que a gente chama, né, de leis de Newton. Tá, para a gente poder entrar nos assuntos das leis de Newton, definir cada uma delas, a gente precisa primeiro da definição de força. O que é força? Força é uma ação que surge da interação de dois corpos que pode ou não mudar o estado de movimento em que esse corpo se encontra. Estado de movimento, o que seria isso? Repouso ou movimento. Tudo bem? Perceba que, se eu tenho um corpo e eu aplico uma força sobre ele, para que ele entre em movimento, é preciso que haja uma força resultante. Por quê? Força é um vetor. Se eu tenho diversas forças atuando sobre um corpo, eu preciso fazer um somatório desses vetores. O vetor força resultante, então, vai ser o vetor que vai fazer com que esse corpo entre em movimento. Se esse corpo parte do repouso, por exemplo, e entra em movimento, a gente vai ter o quê? Uma variação da velocidade. E a gente sabe que quando se tem uma variação na velocidade, no vetor velocidade, a gente tem uma aceleração. Tudo bem? Aqui a gente tem exemplos dessa força resultante. Aqui no caso, a gente tem um homenzinho empurrando uma caixa e as forças envolvidas nesse sistema. No caso, a caixa tem um certo peso, já que ela é uma caixa maciça. A gente tem uma força F, que é a força que está sendo aplicada pelo rapaz. A gente tem uma força de atrito em verde, que se dá por conta da superfície com que essa caixa está em contato. E a gente também tem a normal, que é uma força que surge da interação do bloco com a superfície. Tudo bem?
No bloquinho roxo aqui, a gente tem esse personagem, né, tracionando uma corda para puxar esse bloquinho. Se a gente for fazer o somatório de força, a gente consegue encontrar a força resultante que está fazendo com que esse bloco se movimente. Tudo bem? Bom, dito isso, a gente pode então iniciar a primeira lei, ou como é conhecida mundialmente como lei da inércia. Bom, voltando aqui nesse exemplo aqui. Imagina que a gente tem um corpo em repouso e tem diversas forças atuando sobre ele. Só que essas forças, se a gente for fazer o somatório, elas darão zero. A força resultante, no caso, vai dar zero. Então não vai haver nenhuma força que movimente esse corpo. Se eu não tenho força, eu não tenho variação no módulo da velocidade, logo eu não vou ter aceleração. Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela me diz que se um corpo em repouso, velocidade inicial igual a zero, tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante e em linha reta, movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Em outras palavras, um objeto não pode mudar seu estado de movimento por si só, ao menos que uma força atue sobre ele. Que força é essa que faz um corpo mudar o seu estado de movimento? É a força resultante. Então, se eu tenho um corpo que ele está inicialmente parado, e eu não tenho nenhuma força resultante atuando sobre ele, esse corpo vai continuar parado. Ele vai manter esse estado de movimento. Agora, se eu tenho um corpo que está em movimento e eu não tenho nenhuma força atuando sobre esse corpo, ele apenas está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, esse corpo vai continuar em movimento retilíneo uniforme infinitamente, certo? Ele não vai parar até que uma força resultante incida sobre ele. Um exemplo clássico disso é o ônibus. Imagina que você está aqui dentro do ônibus e o ônibus freia bruscamente. O que vai acontecer? Você que está dentro do ônibus está em movimento junto com o ônibus, vai tender a estar em movimento. O ônibus vai frear e você vai ser jogado para frente. Por quê? Porque a sua tendência é estar em movimento, certo? E a maioria, o corpo em si, ele possui uma certa propriedade chamada de inércia, por isso o nome lei da inércia, que define o quão difícil é fazer com que esse corpo mude seu estado de movimento. Então, às vezes é mais fácil, não, às vezes não, é mais fácil eu fazer com que um carrinho de brinquedo mude o seu estado de movimento do que eu fazer com que um carro bem pesado que esteja parado inicialmente, mude seu estado de movimento. Por quê? Porque ele tem muita massa ali, ele é muito massivo. Então, a inércia daquele corpo é de permanecer naquele estado. Eu não vou conseguir tirar aquele corpo daquele estado de movimento. Porém, eu posso mudar o estado de movimento de um carrinho, já que a massa é muito menor. Certo? Um outro exemplo aqui é frear bruscamente a bicicleta e você sair voando. Por quê? Você está em movimento junto com a bicicleta. Então, o seu estado de movimento é em movimento. Se você freia bruscamente, o seu corpo quer continuar em movimento. É por isso que você é lançado para a frente. Tudo bem? A segunda lei de Newton, que a gente chama agora de lei fundamental da dinâmica, é quando esse corpo que está mantendo o seu estado de movimento recebe uma força resultante para que ele mude esse estado de movimento. Então, eu posso dizer que a segunda lei de Newton, ou a lei fundamental da dinâmica, nós temos uma aceleração de um objeto, que ela é diretamente proporcional à força líquida, ou seja, a força resultante, exercida sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, em termos matemáticos, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Força resultante e aceleração são vetores, então, nesse caso aqui, a força resultante e a aceleração apontam no mesmo sentido, onde Fr representa a força resultante e m a massa do objeto e a aceleração resultante. Tudo bem? Então, essa é a força que faz com que o corpo entre em movimento.
Se eu tenho um corpo com diversas forças atuando sobre ele, e essa força resultante aqui é igual a zero, esse produto aqui vai ser igual a zero. Então, não vai haver uma força resultante, então não vai haver uma aceleração. Um exemplo disso, daquele estado de inércia que eu estava falando mais cedo, é mais fácil com que eu empurre um carrinho menor, de uma massa menor, do que um carro maior, certo? De uma massa muito maior. Perceba que o esforço do boneco ele é muito maior para eu poder empurrar, até mesmo com a mesma aceleração. Tudo bem? Bom, entendido isso, nós podemos então entrar na definição da terceira lei, a lei de ação e reação, que no caso é a única das três que é realmente uma lei. Tudo bem? Bom, a terceira lei de Newton me diz que para cada ação há uma reação de igual magnitude, mas sentido oposto. Isso significa que quando um objeto exerce uma força sobre um outro objeto, o segundo objeto exerce uma força de mesma intensidade, porém em direção oposta, sentidos opostos, sobre o primeiro objeto. Essas forças são chamadas de pares ação e reação. Um exemplo disso, a gente tem um exemplo de duas forças, que é a força normal, essa força N aqui, e a força peso, que é a força gravitacional. Se levarmos em conta a força gravitacional, nesse exemplo aqui, Terra e bloco, a Terra atrai o bloco com uma certa magnitude, uma certa força, tudo bem? P, que eu vou chamar de peso, enquanto o bloco ele também atrai a Terra com uma certa força, chamada de P menos P. Por quê? Eu não disse que força é interação entre dois corpos? Então, eu estou tendo exatamente isso daqui. O corpo de massa maior, ou seja, a Terra, atrai o corpo de massa menor, só que o corpo de massa menor também tem que atrair a Terra. Tudo bem? Então surge um par-ação e reação. São forças de mesma natureza, ou seja, o peso ele é uma força gravitacional relacionado à atração que os corpos criam entre si. Só que eles possuem sentidos opostos. Esse P é a força gravitacional que a Terra faz sobre o bloco, e esse P menos P aqui é a força gravitacional que o bloco faz sobre a Terra. Então, eles vão possuir a mesma intensidade, porém sentidos opostos. Um outro exemplo é a força normal, uma força devido ao contato com a superfície. Perceba aqui que tanto o bloco empurra a mesa, como a mesa empurra o bloco. Então, vai surgir aqui um par-ação e reação, uma normal para cima e uma normal para baixo. Claro que com um sentido oposto, mas a intensidade ela é a mesma. Então, para a gente ter na cabeça a terceira lei, a ação e reação, a gente precisa entender que o par-ação e reação são de mesma natureza, apontam em sentidos opostos e possuem a mesma intensidade. Tudo bem? É coerente eu dizer que a normal de um corpo, que a normal, ela é um par-ação e reação com o peso? Não. Por quê? Porque pares ação e reação ocorrem em corpos diferentes. Perceba que essa normal aqui e esse peso estão acontecendo sobre o mesmo corpo. Então, ela pode até se equilibrar. Por quê? A normal se equilibra com o peso para que tanto o bloco não afunde na mesa e nem saia flutuando. Porém, eles não são um par ação e reação porque são de naturezas diferentes e não e estão incidindo no mesmo corpo. Tudo bem? Bom, é isso. A apresentação fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e tenha desenvolvido um interesse a mais sobre a física. Então eu vou ficando por aqui. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui.